certeza. Tudo bem, Vitória? Boa tarde, Mário, Bruno, para vocês do estúdio, para quem nos acompanha. Pois é, grande notícia, porque um meio Hulk é melhor do que um Hulk inteiro, vamos falar a verdade, né? É melhor, serve como o Hulk inteiro, gente. O Atlético precisa voltar a vencer, tá com essa complicação no Campeonato Brasileiro, aí já são 4 jogos sem vitória, conseguiu uma classificação emocionante diante do São Lourenço pela Copa Libertadores, porque empata o primeiro jogo, vence por uma vitória mínima no segundo jogo, a Arena MRV com a situação do gramado ainda, sem saber se vai jogar o jogo de volta no Mineirão ou na Arena, enfim, e aí vai enfrentar o São Paulo, que vem num momento de ascensão, né, que vem num momento muito bom. Só que o técnico Gabriel Milito não podia contar com o Hulk nos últimos 7 jogos, perdeu o Hulk justamente no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o CRB, ficou aí quase um mês fora por uma lesão muscular na panturrilha e foi liberado pelo departamento médico. A transição começou na semana passada, muito se falou sobre essa recuperação do Hulk, como ele é focado, né? E ele realmente faz a diferença para conseguir voltar rapidamente para o campo, mas eu ainda brinquei um meio Hulk, porque mesmo que tenha sido uma transição muito rápida, porque começou na sexta-feira, a gente foi avisado oficialmente que essa transição começou na semana passada e na segunda-feira ele participou já de parte do treino com o restante do elenco, ele já vai viajar hoje para jogar um jogo que tem cara de decisão, que é um jogo que vai encaminhar, de repente, essa classificação para a semana que vem do Atlético, né? O Atlético que segue vivo nas Copas, mas no Campeonato Brasileiro, como eu disse, não vem muito bem. Para esse jogo de desfalque, Matias Zarate, que sofreu, que aliás foi diagnosticado com uma hérnia do esporte, teve que passar por uma cirurgia, tá fora, e Daverson e Fausto Vera são 2 jogadores que não podem atuar, porque já atuaram pelo Cuiabá e Corinthians também nesta Copa do Brasil. Então, grande notícia para o Atlético, Hulk joga contra o São Paulo no Morumbi nessa quarta-feira. Aí é um baita reforço e é quase que um jogador a mais em campo, né, Mari? Você pode falar muito bem disso, porque o Hulk, quando tá jogando, em decisão numa Copa do Brasil, ainda faz a diferença. E o Atlético ainda mais nesse momento, precisando de um jogador, de uma liderança nesse momento tão difícil. O Hulk voltando, como a Vitória disse, meio Hulk pro Atlético nesse momento tá bastando. Obrigada, Vitória. Valeu. A Vitória trouxe boas notícias, então, para a torcida do Atlético. Será que o Edu Afonso tem boas notícias para os São Paulinos? Acho que sim. Tem questões envolvendo a defesa, mas tem uma empolgação, sim, do torcedor, que já comprou mais de 40 mil ingressos para o jogo, hein, Edu? É isso, Bruno. Tudo bem com você? Muito boa tarde. A Mari, ao Marra, ao Dom, que é o fã de esportes. É o seguinte, se o Hulk pode voltar, como a Vitória disse, ao ataque do Atlético, o principal zagueiro do São Paulo está fora. O Alan Franco foi expulso no finalzinho do jogo contra o Goiás, naquela confusão com o Galhardo, vai cumprir a suspensão neste jogo contra o Galo. Por isso, Ferrarese deve ser o companheiro do Arboleda. O Sabino corre por fora, o Juan Tressoldi ainda não estreou, não deve ser relacionado, ou não deve ser titular nessa partida, deve ser relacionado. A chance é bem grande do Ferrarese ocupar esta posição. E no ataque, na vaga do Ferreirinha, como o Wellington Rato só entrou no segundo tempo do jogo do final de semana contra o Vitória, ao que tudo indica, a exemplo do que aconteceu contra o Nacional, ele será o escolhido pelo Zubeldia. O treino que está rolando agora, está terminando agora aqui no CT, é que será decisivo para definir o time do São Paulo. Mas um provável, Rafael, Rafinha, Arboleda, Ferrarese e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilha, Lucas Moura, Luciano e Wellington Rato e Caleri na frente. 3 jogadores estão em transição física, mas só ficam à disposição para o final de semana contra o Fluminense. Igor Vinícius, Moreira e também boa chance do Lisieiro aparecer nesta relação no final de semana. Enquanto São Paulo se prepara para jogar no Morumbi, e o público será importante, são mais de 45 mil ingressos vendidos, expectativa superior a 50 mil, o aproveitamento em casa com o Zubeldia é muito bom. Em 14 jogos, 11 vitórias, 2 empates e uma única derrota, aquele jogo que nada deu certo contra o Cuiabá quando o São Paulo perdeu. Então, Zubeldia, Morumbi lotado e time do São Paulo é uma combinação muito boa para a equipe que briga pelo bicampeonato da Copa do Brasil. Fora de campo, novidades em relação a reforços? Por enquanto não, mas o São Paulo se apressa para acertar com o Mário Rui e tenta ainda um volante. A janela termina na próxima segunda-feira, se não der, vai com esse elenco mesmo até o final da temporada. E por último eu destaco o apoio que o São Paulo tem dado, principalmente dos jogadores e do Zubeldia, à situação do jogador esquerdo do Nacional.
todo dia, jogadores do São Paulo comparecem ao Hospital Albert Einstein ou entram em contato com o presidente Alejandro Balbi, colocando-se à disposição para ajudar de alguma forma. A corrente de fé ainda é muito grande para que ele se recupere, apesar da situação bem delicada, Bruno e Mari. O São Paulo tem acompanhado de muito perto e a gente tem também diariamente elogiado a atitude do São Paulo, dos jogadores, da torcida, da direção do clube. E a gente também aqui segue acompanhando e com bastante atenção e torcendo pelas melhoras do jogador. Entrando nessa corrente também do que a gente pode fazer aqui de longe. Atualizando o lado do Corinthians, a Duda Gonçalves volta também, porque é isso, na primeira hora ela falou muito sobre a parte do mercado e da política, que aí é a esperança para uma coisa